Olá, oitavo ano! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que estejam se cuidando daqueles que amam, ok? Vamos lá. Hoje é a nossa última aula de produção textual do bimestre. E é a nossa última aula antes da prova. Então, o que eu irei fazer? Eu irei corrigir e vou comentar um pouquinho sobre o que cair na prova e como mais ou menos proceder, ok? Vamos lá, na nossa última aula de produção textual, eu deixei as páginas 76, 77 e 78. Então vamos lá, abrindo o livro de produção textual, página 77, 76, para correção. Elementos coesivos na resenha. Então, nós já vimos resenha, o que é a resenha, o que é a sinopse, e vamos aqui. 1. Releia alguns trechos da resenha das páginas 67 e 68. Então, nós voltarmos lá, tem lá bonitinho. Então, tem a B e C aqui, né, os 3 fragmentos. A. A que classe gramatical pertence as palavras em destaque? Vamos lá, as palavras em destaque: visualmente, funcionalmente, extremamente, provavelmente. Classe de palavras. Eu volto lá na morfologia, quando na morfologia a gente estuda substantivo, adjetivo, artigo, numeral, preposição, conjunção. Então, aqui essas palavras elas são advérbios. Lembrando que advérbios terminam lá, alguns terminam com mente, são advérbios. B. Que sentido cada uma dessas palavras transmite no contexto em que foram empregadas? Então vamos lá, visualmente, vamos pela ordem, né? Visualmente e funcionalmente tem um sentido de modo. Extremamente, de intensidade. E provavelmente, sentido de dúvida. Professora, como que você percebeu isso? Eu percebi através do contexto. Porque a gente só vai descobrir realmente o sentido, dentro do contexto. Não tem como a gente avaliar nada fora de um contexto, ok? Então, se eu tenho os trechos, eu tenho que voltar e perceber qual é o sentido que essa classe gramatical está dando dentro do meu texto. C. Qual é o efeito de uso dessas palavras em uma resenha? Ou, não só o advérbio, mas também as locuções adverbiais, elas estão ali para reforçar, ou melhor, enfatizar, reforçar a avaliação daquela pessoa que está escrevendo. O resenhista, não é aquela pessoa, é o resenhista. 2. Agora releia outros trechos e observe as palavras em negrito. Então, nós temos aqui mais 4 trechos. E as palavras em negrito são mas, apesar de, e todavia. A que classe gramatical pertencem essas palavras e expressões? Se nós observarmos, elas são conjunções, tá? Conjunções. Só apesar de, ela aqui é uma locução prepositiva, né? Porque ela tem a preposição, mas elas são conjunções. B. Essas palavras conectam parte do texto e estabelecem uma relação de sentido entre elas. Explique, completando o quadro a seguir, a relação de sentido que expressa cada uma dessas palavras ou expressões. No trecho A, mais, tem sentido de oposição, posição entre ideias, né? As ideias apresentadas. Então, tem sentido de oposição. B, apesar de, ela expressa uma ideia de concessão. O que é uma ideia de concessão? Introduz informação
contrário ao que foi apresentado posteriormente. Então, ela vai apresentar primeiramente a preposição e vai introduzir uma informação contrária do que já se tem. Trecho C. E. Aqui é uma adição. Está somando, juntando, atribuindo ideias. Estão juntando ideias. D. Todavia. É um sentido de contradição. Tá? Se eu trocar, posso botar um porém, porque está em contradição. Professor, isso tudo aqui eu percebo como? No texto, sentido que traz, ok? Por quê? O que trabalha os elementos coesivos? Preposição, conjunção, advérbios. Eles têm a função de juntar, eles estão ali para juntar orações. Se a gente for olhar pela função deles, é juntar termos. Porém, quando se junta termos, se junta também sentidos. Então, a gente só vai compreender realmente cada preposição, cada advérbio, cada conjunção dentro do contexto, dentro do meu texto. Eu não posso avaliar, analisar uma conjunção separada, ok? C da página 78. De que forma as conjunções contribuem para a construção da argumentação em uma resenha? As conjunções, como eu falei, elas vão ligar termos. Então, assim, ao ligar em termos, vai dar o quê? Sequência de pensamento, né? Ela dá um ritmo no nosso texto. Ela traz para o leitor a questão de você conseguir ler e compreender. Né? Ela traz uma sequência, ela não deixa o nosso texto perdido. Pelo contrário, ela unifica o nosso texto. Tá? 3. Em algumas situações, a pontuação pode ser um importante recurso para estabelecer a coesão textual. Ao afirmar que, por mais que seja o sofrimento resultante, a verdade é inafastável e aceitá-la é o melhor caminho. Que relação de sentido esse trecho estabelece com a oração anterior? Explique. Aqui nós vamos ter uma relação de explicação. O que é uma relação de explicação? Esse termo que está em destaque, por mais que seja sofrimento resultante, a verdade, ela está explicando o que é inegável a sua contundência. Né? Então, ela está aqui com o papel de explicar, ok? Mas, professora, só isso? Sim. A pontuação ela vem nos auxiliar, assim como as conjunções, assim como as preposições. Então, ela está aqui para uma relação de explicação. Simplesmente está explicando algo que já foi dito, tá? Que é inegável a sua contundência. B. Reescreva o período acima, substituindo os dois pontos por uma conjunção que expressa o sentido adequado ao contexto. Então, aqui eu posso substituir pelo pois, visto que... Vou deixar como? Porém, é inegável a sua contundência. Pois, por mais que seja sofrimento resultante, ou então eu posso colocar... porém, é inegável a sua contundência, visto que, por mais que seja sofrimento, então eu simplesmente estou trocando uma pontuação que veio dar esse papel de explicação por uma conjunção que tem o sentido de explicação também, ok? Corrigir, página 78. Com isso, eu encerro o conteúdo do segundo bimestre. Aí eu quero falar um pouquinho
da nossa prova, porque nós somos o 8º ano e o 8º ano faz prova de redação. Não vou colocar para ninguém realizar uma resenha, uma sinopse. Isso vocês sabem. Vocês sabem que eu vou colocar um tema e eu coloco textos motivadores, textos de apoio. O que são textos motivadores de apoio? Estão ali só para tentar iluminar. Você não terá que copiar nada ou falar sobre o texto. Não. Você tem que falar daquele tema que está lá em cima, em negrito, destacado. Os textos, as imagens que eu coloco são apenas para incentivar a sua imaginação, ok? Então, vocês não terão, não, por favor, não escrevam nada sobre o texto que está na prova. Escrevam sobre o tema. O texto é só para dar um certo caminho, abrir a luz aí na cabecinha de vocês, ok? Porém, tem algumas coisas que eu quero e eu irei cobrar. Não terá como eu cobrar exatamente a estrutura, mas eu consigo perceber até onde se tem a introdução, desenvolvimento e conclusão. Quero que vocês utilizem os recursos de conjunção, mas, porém, todavia, entretanto. Quero que vocês façam isso. Quero também, tentem explorar ao máximo o tema. O tema é esse. Mas o que é isso? Faz rapidinho um rascunho. Ah, isso é... Poxa, sobre isso, o que eu posso tirar dessa minha introdução que eu quero desenvolver? Tira 2 palavras-chave que vocês queiram desenvolver e escrevam os 2 parágrafos de desenvolvimento. A conclusão, simplesmente vocês terão que ter sentido com a introdução de vocês. Deixarei junto com o vídeo, eu não consegui deixar semana passada, deixarei junto com o vídeo uma folhinha que tem assim expressões que vocês possam iniciar um parágrafo de introdução, de desenvolvimento, de conclusão, ok? Então assim, já vou auxiliar bastante. Já vou conseguir ver que vocês vão conseguir realizar a prova, ó. Tentem explorar ao máximo a imaginação de vocês. Não tenha medo de escrever, por favor. Não tenha medo de escrever. Escreva. Da mesma forma como vocês falam em sala, escrevam. Coloque para o papel aquilo que vocês pensam. Lembrando sempre que não posso colocar eu acho, porque você não vai estar ali, tá? Você vai estar representando, dando voz a muitos. Então, assim, coloque de uma forma a educação. Eu acho que a educação não. A educação, o ensino, ok? Deixarei esse papel para que possam auxiliar. Qualquer dúvida, por favor, perguntem. Mesmo nós estando de recesso, eu respondo, não tenho esse problema. Eu posso colocar como texto motivador uma sinopse, uma resenha. Lembrando, não é sobre isso que eu quero que vocês falem. Eu quero que vocês falem sobre o tema, o que estará destacado. Argumentos vem dentro do desenvolvimento. Argumentar é você opinar, é você ser crítico. Então não tenham medo de ter um posicionamento de colocar. Eu não estou aqui para julgar a opinião de ninguém, a crítica de ninguém. Eu estou aqui como leitora que quero ver belos escritos. Só isso. Corrigir erros, adequar ver os parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Fora isso tudo, meus amores, um bom recesso, um bom descanso. Confio em vocês, sei da capacidade, da potência que vocês têm. Então, por favor, se esforcem. Vocês são capazes, ok? Um beijo, descansem e qualquer coisa, podem me chamar que eu estarei sempre aqui. Podem perguntar que eu respondo. Até a próxima aula, só depois do recesso.